Olá, graça e paz, bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa Escola de Sabedoria, a Escola Dominical da Igreja de Cristo no Jardim Bela Vista. Bem-vindo ao nosso curso de Apocalipse. E hoje estamos dando início à nossa sexta aula, nosso sétimo vídeo, e vamos estudar o capítulo de número 3 do livro de Apocalipse. Estamos bem no meio das cartas de Cristo, através de João, às 7 igrejas da Ásia Menor. Se você ainda não viu nenhum dos vídeos anteriores, nenhum dos capítulos anteriores, eu recomendo você, aonde você estiver assistindo esse vídeo, que pause. E aqui embaixo no vídeo, na descrição, nós temos os links para cada uma das aulas anteriores. Assista, porque uma aula ela é sequência da outra e é importante que você tenha a base da aula anterior para que possa efetivamente prosseguir no curso. Também eu quero destacar dois links aqui na descrição, que é o do nosso grupo privado de WhatsApp, onde você pode eventualmente sanar qualquer dúvida e eu compartilho lá todo o material que eu estou usando aqui no curso. Esses slides eu sempre posto lá no grupo para que de alguma forma as pessoas possam usar para estudo, para compartilhar. Fique livre. Também você tem aqui o nosso link de um aplicativo chamado Linktree, que é na verdade um site de atalhos de internet, e você ali vai conhecer todas as nossas redes sociais, ok? Aqui quem fala é o pastor Ale Rocha, estamos ministrando esse curso a vocês. Recomendo então agora que você pegue a sua Bíblia, pegue sua caneta e vamos para a aula. Pois bem, nós estamos aqui entrando no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós já passamos pela parte introdutória do livro e vamos agora também, já passamos pelo capítulo 2, que fala efetivamente das primeiras igrejas da Ásia Menor. Já falamos para vocês o aspecto simbólico, histórico e também o contexto do momento das 7 igrejas. Então nós vamos continuar quanto a essa questão do estudo às 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, ok? A primeira delas que nós vamos estudar é a igreja de Sardes, que nós aqui denominamos a igreja morta. O texto está no capítulo 3, do verso de número 1 até o verso de número 6. Então, acompanhe comigo na sua Bíblia. Estou usando a versão NVI. Diz assim: Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Queridos, a igreja de Sardes tinha obras, mas não vida. Ela já tivera a fama de ser viva, mas agora estava morta. Que descrição vívida de alguns ministérios históricos de hoje, não? Conhecemos várias histórias de homens, grandes homens, que foram tremendamente usadas por Deus e tiveram as suas obras reconhecidas, mas hoje não. Campbell chamou isso de reputação sem realidade. Isso deve trazer para mim e para você bastante temor. Nós achamos, eu acho, você acha, que nós conseguimos fazer as coisas escondidas. Um certo pensador disse que Deus é a plateia dos nossos pensamentos. Ou seja, não há nada que façamos, que vivamos, que esteja em oculto. Cristo adverte os santos, que estejam atentos e vigilantes. 2. Que consolidem as poucas coisas que têm. 3. Que eles lembrassem das palavras que receberam e que ouviram. 4. Que eles permanecessem firmes e estivessem prontos para quando ele voltar. O versículo 5, lembra o que está escrito? Diz assim, olha, o vencedor será igualmente vestido de branco, e eu jamais apagarei o nome dele do livro da vida. O versículo 5 tem preocupado as pessoas, pois sugere que os cristãos infiéis, que o nome dos cristãos infiéis será tirado do livro da vida. O livro da vida contém o nome de todos os que nasceram de novo. Os que rejeitam Cristo terão o nome apagado do livro porque estão mortos. Lembra disso? Vamos pôr uma pausa aqui. Olha para cá. É algo muito natural poder falar sobre isso. Cristo diz que lá no céu terá um livro. Esse livro é nominado como sendo o livro da vida. E esse livro é uma espécie de uma lista de chamada, uma lista de presença. E diz que todos aqueles que serão salvos ou que são salvos, eles têm esse nome no livro da vida. E é importante qualificarmos esse livro em contraponto ao nome da igreja de Sardes. Nós dissemos no início o título que sugere a igreja de Sardes, a igreja morta. E aqui está dizendo que, olha, esse livro é o livro de quem vive, de quem está vivo. O próprio Cristo disse, referindo-se que ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que ele era Deus de vivos e não de mortos. O apóstolo Paulo traz isso muito claro. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quando um cristão atinge um nível de maturidade e de consciência e ele entende que sem Cristo ele não irá morrer, mas ele já está morto, que Cristo ele é mais do que um lifestyle, um estilo de vida, ele é a própria vida, ele não é um modelo de viver, nós vivemos nele. Então nós entendemos que é necessariamente impossível e correto que alguém que esteja morto ou esteja sem Cristo tenha o seu nome escrito neste livro. E ele continua: os verdadeiros cristãos têm um nome escrito no livro da vida. E a gente pode verificar algumas passagens que reforçam isso dentro do próprio livro de Apocalipse, como por exemplo no capítulo de número 13, lá no verso de número 8 diz assim, olha, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, haverá um momento em que pessoas, seres humanos, irão adorar a besta menos
menos aqueles que têm o nome deles, menos aqueles que pertencem a Deus, menos aqueles que são propriedade do Senhor. A gente pode verificar esse mesmo livro sendo citado também no capítulo 21 de Apocalipse, lá no verso 27. Diz assim: nela jamais entrará algo impuro, referindo-se à Nova Jerusalém, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tremendo, né? Os que não tiverem os nomes escritos no livro da vida, esses irão para o inferno. Forte, não? Lá no capítulo 20, no verso de número 15, quando estamos falando da destruição do próprio Satanás, você pode verificar isso lá no verso 15, como eu disse, que fala assim: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Eu disse essa semana na igreja a seguinte frase: nós temos duas opções ou duas possibilidades na vida. A primeira delas é que nós nasceremos uma única vez e morreremos duas vezes. Ou temos a opção de nascermos duas vezes e morrermos uma. Como é isso? Se você nascer uma vez, quer dizer que o único nascimento que você teve foi o nascimento natural, quando você veio ao mundo através da sua mãe, seja ela quem for. Mas assim mesmo, você que nasceu apenas do nascimento natural, você experimentará duas mortes. Que mortes são essas? A primeira delas é a morte natural e a segunda, a morte eterna. Agora, se você teve a oportunidade de ter dois nascimentos, o nascimento natural, 2, o nascimento espiritual, o nascimento em Cristo Jesus, então, meu irmão e irmã que está me ouvindo, você experimentará apenas uma única morte, possivelmente, se Cristo não retornar até lá. Você irá experimentar apenas a morte natural, porque a palavra do Senhor Jesus, falando a respeito de Lázaro para Maria e para Marta, são essas: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tremendo, né? E esses somos nós. O mundo pode matar o nosso corpo, doença pode matar o nosso corpo. Esse corpo está fadado a morrer, mas a promessa de Deus é que nós receberemos novos corpos, corpos celestiais, corpos glorificados, e esses corpos viverão para todos sempre na presença do Senhor. As pessoas podem até ter um nome em uma lista de igreja e não ter sido salva. Que surpresa é essa, não? Aqui eu faço uma alusão a respeito de livro no singular e livro no plural. Por que disso? Por causa de uma passagem. Lá no capítulo 20, no verso de número 12, como está citado aí no seu slide, diz assim, olha: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, só para deixar esse entreaberto, é que parece que existe algum tipo de registros, né? Não sabemos se é livro, né, como eu e você conhece, bem que na época em que João escreveu não havia livros, havia na verdade rolos, pergaminhos, né? Então seria uma coleção de livros, de textos.
E aqui fala que haverá vários livros. Um deles é o livro da vida, não sabemos se um ou se mais, e outro é o livro que parece que registra de alguma forma, né, as obras de cada pessoa, ou sentencia cada pessoa segundo as suas obras. Tá? Hoje, as igrejas podem ter nomes de vivos e mesmo assim estar mortas. Fazendo um estudo de Apocalipse, é impossível você aprofundar nesse texto sem ter um convite, sem se sentir impulsionado a enxergar as coisas além. Eu te disse que por muito tempo, mesmo como pastor, eu fiquei muito conflitado com a realidade de algumas igrejas e da vida de algumas pessoas. Como que, por exemplo, relacionamos com pessoas e vemos que muitas vezes aquilo que elas nos apresentam é diferente da realidade. E questionava, e já vi muita gente escandalizando contra Deus por causa de atitudes de pessoas, justificando a não vir para Jesus ou justificando a sua própria vida, suas próprias escolhas baseadas nessas questões. Tipo, tá vendo? É por isso que eu não vou para a igreja, tá vendo? É por isso que eu não sirvo Jesus. Mas aqui, quando você lê e estuda as 7 cartas, o capítulo 2 e 3, lembrando que nós estamos estudando todo um livro, mas nós estamos estudando agora a segunda perspectiva, que a primeira é quando João olha para cima e ele tem uma revelação dos céus, e ele vê coisas celestiais, e é apresentado a ele coisas celestiais comparadas com coisas naturais. E depois disso, aquele que tem as 7 estrelas e os 7 castiçais nas mãos passeia pelos 7 candeeiros, né? Que é o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele então demanda a João uma missão, que é: olha para baixo, tá vendo ali as 7 igrejas? Eu quero que vocês falem algo a elas, que você transmite a elas um recado. E nós estamos vendo que essas igrejas, cada uma delas tem uma particularidade sofredora, e a justiça de Cristo ela salta nessas palavras. Olha, eu tenho isso contra você, mas isso aqui eu tenho a seu favor. Olha, isso é condenável, mas isso é aprovável. Que Deus perfeito é esse Senhor nosso, justo, amoroso, né? Olha, eu estou vendo que vocês estão fora do meu caminho. Eu quero ter comunhão com vocês. Volte para mim. E é tremendo, é tremendo, né? Vamos continuar. Segunda igreja, a igreja de Filadélfia, ou como conhecido aqui, a igreja servidora, serviu, de servir. E ela está citada a partir dos versos de número 7 do capítulo 3 até o verso de número 13. Vamos conhecer um pouco do texto. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja que o farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. Venho em breve. Retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus,
e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Portanto, sabemos de imediato que lidamos com pessoas salvas e que amam umas às outras e ao Senhor. Esta igreja representa, segundo a visão daqueles que acreditam que cada uma das igrejas representa uma época da história da igreja ao longo das eras, representa a igreja não representa, perdão, muito pouco a igreja da Idade Média. Ela representa a igreja dos últimos dias, a igreja missioneira, né? As igrejas da Idade Média, elas fizeram muito pouco para propagar o evangelho por outras terras, a não ser esporádicos empreendimentos missionários. Elas gastavam mais tempo em guerras religiosas, estão lembrados da cruzada, contra a cruzada, e no jogo político com seus governantes civis. As igrejas não precisam ser grandes ou fortes. Você viu que está lá no verso 8? Diz assim, ó. Lá na outra igreja, 3:8. Conheço as tuas obras. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Interessante, né? Ou seja, não é pela força, não é a igreja influente, não é a igreja cheia de programações, não é pelo muito. Gente, a mensagem é essa. Não é pelo muito fazer que nós seremos agradados do Senhor Jesus. Pega isso aí, tá? Não é pelo muito fazer. É a fidelidade do nosso coração. Seja no pouco, seja na fraqueza, seja na tribulação. Para ter a fé e o amor necessário para atravessar a porta de serviço que Cristo abriu à frente delas. Ou seja, não é necessário força para isso. A chave de Davi, que Jesus cita aqui no verso 7, refere-se à autoridade dele como filho de Davi. Vamos ver lá em Isaías capítulo 22, verso, olha que legal para decorar, facinho. Verso 22, Isaías 22, 22. Deixa eu achar Isaías aqui, para ver se ninguém roubou da minha Bíblia. Isaías 22, verso 22 diz assim: Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Então, quando nós falamos que Apocalipse, ele é um livro que utiliza uma linguagem, chamamos de linguagem apocalíptica, e que ela usa excessivos símbolos para representar verdades espirituais, naturais, que são imutáveis. Aqui, da mesma forma como nós citamos 7 igrejas, quando nós citamos estrelas, um espírito que tem 7 olhos, tudo isso traz por trás uma verdade espiritual. A grande chave de interpretação do livro de Apocalipse está na premissa de que, primeiro, nem tudo é simbólico, mas muita coisa o é, e você não pode observar os 22 capítulos de Apocalipse como uma linha de tempo. Do capítulo 1 acontece depois do 2, acontece depois do 1, o 3 depois do 2, o 4 depois do 3. Entende isso? Existem alguns textos e algumas questões que são soltas e que nós precisamos depois juntar isso na história da igreja. Tá? Aqui, quando falamos de chave, nós estamos falando de reino e nós não estamos falando de porta de bênção, de prosperidade, de uma chave de casa, de varão de branco com a chave na mão. Essa chave representa autoridade.
poder e autoridade, ouça isso. A autoridade é ter o poder para decidir agir e ter o poder de decidir não agir. Pegou essa? Essa aí não está na apostila não, anota. Vamos lá. É importante que a igreja esteja vigilante e pronta para aproveitar as oportunidades que Deus lhes apresenta. Pois as portas se abrem, no plural, mas também elas se fecham o tempo todo ao redor do mundo. Ninguém pode interferir quando Cristo abre ou fecha uma porta. Soberania, premissa. Essa igreja sofre oposição da igreja falsa. Lembra que dentro da igreja instituição existe uma igreja falsa, mas existe também a igreja verdadeira, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Tá? Cristo chama eles de sinagoga de Satanás. Não, isso não pode acontecer. O próprio Evangelho nos apresenta a analogia do joio em meio ao trigo. Tá? Esses falsos irmãos afirmam ser a igreja e opõem-se ao ministério do povo de perdão. Esses falsos irmãos afirmam ser a igreja e opõem-se ao ministério do povo de Deus. Mas Cristo promete fazê-los prostrar. A igreja falsa tem popularidade, influência e dinheiro. Todavia, um dia se curvará diante do mundo, dos verdadeiros santos de Deus que levam a verdade ao mundo. O versículo 10 é uma das declarações mais vigorosas de que a igreja não passará pelo período da tribulação. Já vamos começar aqui a introduzir aqueles assuntos polêmicos. Tá? A visão clássica é essa. Isso é o que são conhecido como a visão dos tribulacionistas, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. O que é a visão pré-tribulacionista? Que é a mais comum, a mais aceita, que é conforme está ali no Novo Testamento, a passagem mais singela, né? Diz assim, que haverá um momento em que Cristo ele voltará nos ares, no meio das nuvens, ao ressoar da trombeta, e os anjos de Deus vão buscar a igreja e juntamente com ela o Espírito Santo será tirado da terra. E após isso haverá 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, não necessariamente nessa ordem. E depois será o fim. Tá, tranquilo, essa visão é meio top, né? Porém, o grande problema dessa visão está na temporalidade. Porque Cristo disse que o dia e a hora ninguém vão saber do fim do mundo, né? Do dia do final dos tempos. Então, a visão tribulacionista acredita que a igreja já está passando e que tudo que nós estamos vivendo desde a assunção de Jesus, desde que Jesus foi para o céu, nós estamos vivendo um período de tribulação, a grande tribulação. O princípio das dores já vem vindo aí há algum tempo e que nós já estamos passando por isso. E existe o pós-tribulacionista que diz que Cristo voltará somente após, que ele virá somente após o período da grande tribulação e que a igreja passará pela tribulação. Né? Aqui está dizendo, palavras do próprio Cristo, a igreja de Filadélfia, deixa eu conferir aqui só um minutinho. Aqui as palavras dele dizendo, olha, vai vir um grande sofrimento pelo mundo, que nós entendemos que é a tribulação, e vocês não passarão por ele. Então, mas vamos seguir nesse estudo para frente, mas aqui está dizendo claramente que não, tá? Você pode conferir na sua Bíblia depois, 1 Tessalonicenses 5, 8, 9, 5, capítulo 8 e 9 versículos, tá?
Tá? O próprio texto de Apocalipse é outra prova disso, pois não menciona a igreja, e nesse aqui nós vamos lá verificar a citação, capítulo 22, verso 16. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, tudo que foi escrito como esperança e preservação da igreja. Tá? Vamos lá? Apocalipse 22:20 apresenta uma oração que não poderíamos fazer se o período de tribulação fosse anterior ao arrebatamento da igreja. Vamos ver que oração é essa? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ou seja, aquele que dá o testemunho dessas coisas diz: eu virei, eu voltarei. Então, conforme foi prometido. Vamos para a terceira igreja. A igreja de Laodiceia, a igreja apóstata. Cuidado para você não confundir com apóstola, não existe esse nome, tá? Apóstata não tem nada a ver com apóstolo ou apostolado. Apóstata é uma derivação de apostasia, que quer dizer um declínio da fé, um esfriamento da fé, um afastamento da fé. E o texto está em Apocalipse 3, a partir do verso 14, e diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O nome Laodiceia significa o governo do povo. E sugere uma igreja democrática e que não segue mais seus líderes espirituais ou a autoridade da palavra de Deus. A igreja é indiferente, nem fria, nem quente. Nessa igreja, a verdade foi diluída no erro. Forte essa expressão, não? Pense sobre ela. A tragédia é que essa igreja é rica. Olha o contraponto. A tragédia é que ela é rica, do ponto de vista material, e não sabe que é pobre, miserável, cega e nua. Que retrato da igreja apóstata de hoje, que tem prestígio, riqueza, poder político e pobreza espiritual.
Laodiceia era conhecida por sua lã, suas riquezas e seus remédios. Por isso, no versículo 18, Cristo usa essas imagens para aconselhá-la. Ele quer dar-lhe a verdadeira riqueza da palavra do Senhor, a vestimenta da graça e a capacidade de ver as coisas espirituais. Há algo errado com os valores, a vestimenta e a visão de seus membros. Ele os disciplinaria em amor, se não se arrependessem. Muitas vezes, usa-se o versículo 20 como um convite ao Evangelho, uma boa aplicação. Lembra-se, eis que estou à porta e bato? Jesus está batendo na porta do seu coração, irmão. Está escrito. No entanto, a interpretação básica é que Cristo fica do lado de fora da igreja indiferente. Olha, se alguém abrir, eu entrarei e cearei. Jesus está de fora dessa igreja. Forte, né? A igreja tem riquezas e poder, mas não tem Cristo. Uma igreja cristã sem Cristo. Ele está disposto a entrar na vida das pessoas, desde que seja convidado a fazer isso. Ele pode, mas ele não invade. É trágico uma igreja se tornar tão indiferente e soberba ao ponto de Cristo ter de sair e permanecer fora dela. Seus membros eram totalmente indiferentes em relação a Cristo. Estão sentindo o peso disso? Eles o deixavam de fora dos planos, dos programas e do coração deles. Hoje também existem esses 7 tipos de igreja da época de João. Temos igrejas ocupadas que abandonaram o primeiro amor, como Éfeso, e muitas vezes tornaram-se indiferentes em relação a Cristo, como Laodiceia. As doutrinas falsas começam aos poucos e depois crescem e infestam toda a congregação. Contudo, em cada igreja há um remanescente de crentes verdadeiros, os vencedores, que são responsáveis na fidelidade a Cristo até o retorno dele. Os estudiosos bíblicos sugerem que as promessas aos vencedores apresentadas nesses capítulos 2 e 3 assemelham-se à história do Antigo Testamento. A árvore da vida, conforme está em 2:7, no capítulo 2 de Apocalipse. O homem expulso do jardim do Éden, conforme está em 2:11. Um maná no deserto, 2:13, 2:17. A era do reino de Israel, de 26 e 27 do capítulo 2. O ministério sacerdotal, do capítulo 3:5. O templo, o trono glorioso de Salomão. É como se Cristo reunisse toda a história de Israel e aplicasse ao seu povo um panorama do Velho Testamento. Por fim, observe a importância da palavra de Deus para as igrejas. Cristo chama 7 vezes para que escutem o que o Espírito diz. As igrejas começam a desviar-se da verdade quando deixam de ouvir a voz do Espírito por intermédio da palavra e começam a ouvir a voz ou as vozes dos falsos mestres. Não devemos negar a fé, como advertido em 2:23, mesmo que isso custe a nossa vida. Devemos guardar a palavra, conforme capítulo 3, versos 8 e 10, e não negar o seu nome.
não há vida nem esperança para a igreja à parte da palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias, glórias, glórias sejam dadas ao Cordeiro de Deus. Querido, que coisa linda, que coisa linda. Eu fico muito feliz com tudo aquilo que o Senhor tem feito nestes dias. E eu quero aqui, em nome de Jesus, agradecer muito sua presença nesse curso. E eu estou à sua disposição. Eu estou à sua disposição para qualquer dúvida que você tenha. Mande para a gente, iremos responder prontamente. Você pode fazer isso de duas formas, mas você pode fazer isso comentando esse vídeo. Peço também que você não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e compartilhar à vontade esse vídeo, ok? Então tá bom. Glórias a Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença nesse curso. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, sua família. Estamos vivendo dias difíceis. Acreditamos, falaremos nisso posteriormente, que são apenas os princípios das dores. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Que a graça do nosso Deus e Senhor Jesus seja abundante e transbordante sobre a sua vida. Um grande abraço. Deus te abençoe.